Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Muito ou pouco? Não está convincente. Muito ou pouco? Eu acreditei em você, mas na pessoa que está do teu lado eu não botei muita fé não. Dá uma olhada para ver se está feliz. Esse sujeito aí, essa sujeita. Então diz para ele, diz para ela, vamos embora, vamos lá. Ainda bem que eu vim. Eu estou muito feliz. É muito bom servir ao Senhor junto com amigos, servir ao Senhor dentro de uma família espiritual. É muito bom fazer parte dessa liderança, ser testemunha daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, está fazendo em cada um. É muito interessante observar tudo que Deus tem feito a nível de igreja e a nível de cidade também. Porque eu creio que Deus, Ele quer estabelecer alcance. E muitas vezes esse alcance não vai ser simplesmente através da minha vida, Ele conta contigo também. Amém? O Senhor, Ele quer alcançar, o Senhor, Ele quer salvar. E Ele tem uma boa obra em nós e através de nós. Deus tem algo muito importante para realizar na minha vida, mas Ele também vai realizar através da minha vida e da tua vida. Então a nossa ideia, o Ellison sempre fala, que não é colocar o nosso nome, assinar o nosso nome. Ele acabou de falar a respeito disso. O Leandro Barreto replicou essa colocação do nosso pastor. Que a nossa ideia não é colocar o nosso nome, assinar naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. A honra, a glória, tudo pertence ao Senhor. Mas Ele tem interesse em usar as nossas vidas nessa geração. Então a obra do Senhor, a grande obra do Senhor, não é somente através dos homens que sobem nessa plataforma, mulheres que sobem nessa plataforma. Deus vai usar a tua vida também. Talvez você diga assim, mas eu não tenho qualificação para isso. Eu não sou parecido com alguns homens e mulheres que eu até reverencio. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser parecido. A Poema não tem a ideia de criar cópias uns dos outros. A Poema, ela respeita a subjetividade do indivíduo. Você já parou para pensar nisso? Que fazemos parte de um grande corpo, o corpo de Cristo, mas temos a nossa subjetividade. E isso, nessa família espiritual, é muito respeitado. Então é interessante que você vai ver uma pessoa sendo usada por Deus dentro da sua subjetividade, completamente diferente de uma outra determinada pessoa. Então fique tranquilo, Deus tem algo exclusivo com você. Ainda que você seja semelhante ao Rafael, semelhante no seguinte sentido, estranho. Porque Deus tem costume de usar umas pessoas estranhas, sabe? Eu tenho certeza que do teu lado, talvez não do direito, ou não sei se do lado esquerdo, tem um estranho de Jeová aí. Tem um estranho de Jesus. E Deus vai usar ele para fazer coisas que você não vai conseguir fazer. Deus vai usar você para fazer coisas que eu não vou conseguir fazer. E eu não sei como que você entrou aqui, se você talvez narrasse a tua história. Minha história é uma história muito ruim, muito complicada, eu tenho muitos erros, muitas falhas, eu pequei demais, ou talvez alguém vai dizer assim, eu peco demais, eu erro demais. Fique tranquilo, você não está aqui à toa, Deus te chamou para essa grande obra. E a questão é, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai transformar a tua vida. Ele vai trabalhar na tua vida com afinco até aquele dia, aquele especial, aquele combo celestial, aquele dia precioso. Ele vai trabalhar na sua vida. Então eu preciso entender que dentro da subjetividade, Deus ele respeita o indivíduo também. Quando você observa a Bíblia Sagrada, por exemplo, Davi, ele tem um reinado voltado para a adoração. Se você perceber Davi, se você entender, se você estudar, você vai perceber que Davi é um dos principais compositores de salmos.
Então Davi ele tem um coração adorador. Muitas canções que nós entoamos têm a ver com salmos, cânticos de Davi. E Davi era um adorador, mas Davi também tinha um passado sombrio. E o meu passado, se eu começar a falar do meu passado aqui nessa noite, meu passado é muito sombrio. Eu me apego muito no que Paulo fala a respeito de ser o principal pecador. Eu digo para vocês nessa noite que eu tenho total convicção que eu sou o principal pecador aqui nessa noite, porque eu conheço muito bem a minha história. Eu sei a respeito dos meus erros e das minhas falhas. Eu tenho certeza que Davi também reconhecia isso em sua própria vida. Porém Deus, agora tenta explicar o Senhor, Deus o chama de homem segundo o seu coração. Se você estuda o Antigo Testamento, por exemplo, José, ele tinha uma vida impecável. Chegou ao governo do Egito. Se você estuda Daniel, a Bíblia vai dizer que ele era um homem de espírito excelente. Mas o Senhor vai dizer que o homem segundo o seu coração era Davi. Adúltero, assassino, pecador, dava mancada, já clamava ao Senhor, falando: Senhor, eu só não posso perder teu espírito, eu perco tudo. Mas eu não posso perder o teu espírito. Observa a capacidade que Davi tinha de se arrepender diante dos erros e das falhas. Então Deus, ele chama Davi de homem segundo o seu coração, mesmo tendo falhas e erros ao longo da sua vida. Então isso é um motivo para que eu entenda que Deus, ele conta comigo também nessa terra. Isso aqui não é atestado para você continuar pecando, errando, falhando, não. É para que você entenda que o Senhor, ele escolhe homens pecadores, tira homens do lamaçal do pecado para salvar outros homens que também estão no lamaçal do pecado. Deus, ele respeita a subjetividade de Davi. É interessante que quando existe a transição do reinado de Davi e Salomão, ele vai ter um reinado completamente diferente do reinado de Davi. Eu estou falando isso para que a gente entenda um pouco do que Deus entende no indivíduo e respeita no indivíduo. Davi, ele olha para Salomão e diz assim: olha, o pai respeitou uns homens aqui no reino, fizeram um monte de coisa errada, agora você vai assumir o reino. Aí Davi diz assim para Salomão: se esforça, seja homem, qualificação moral, seja homem. Muitas vezes a pessoa só pensa que eu preciso ser o espiritualista do rolê, eu preciso ser o maior conhecedor do rolê. E Davi está passando o reinado para Salomão e ele diz assim: se esforça e seja homem. Só que é o seguinte, você não precisa ser igual o pai não. Tem uns camaradas aí no reino que fizeram um monte de coisa errada. Quando você assumir, de acordo com a tua sabedoria, faça o que é certo. Quando Salomão assume, sabe o que ele faz? Passa a espada. E sabe o que é interessante? Deus foi com Davi e Deus também foi com Salomão, dentro da subjetividade de cada um deles. Está dando para entender? Diz amém. Então a questão muitas vezes é que nós nos comparamos e queremos ser parecidos com alguém. Eu preciso ser igual ao fulano de tal, que eu admiro, que eu honro, que eu me alimento através da vida dessa pessoa. Mas quem disse que você precisa ser igual a ele ou a ela? Você precisa honrar esse legado. Você precisa absorver desse legado, mas você não precisa ser igual, porque você é um indivíduo, filho de Deus. Deus chama filhos para a sua grande obra. E aí, nessa noite, nós vamos falar um pouco a respeito de adoração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu smartphone, tocasse aí no seu app da Bíblia Sagrada. João capítulo de número 4. Eu creio que eu estou ao lado, de frente a verdadeiros adoradores. Amém? Então entenda uma coisa, gaste tempo com o Senhor, senão uma adoração pública, um culto público, ele não vai fazer sentido para você muitas vezes. Porque aí você está num culto público e você não sabe quem você está adorando. Aí quando você vai para o teu quarto, para o teu particular, desenvolver relacionamento com o Senhor, em adoração no teu quarto, independente das condições, independente das circunstâncias,
você vai conhecendo mais do Senhor. Eu li um livro essa semana, um livro do Luciano Subirá, e ele tem uma frase muito interessante que diz assim, ó, gastar tempo com Deus não te torna improdutivo, na verdade te traz mais qualidade produtiva. Pegou? Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas, e até mesmo dentro da igreja, e nós entendemos que nós estamos no lugar que estamos, porque o Senhor nos colocou no lugar que estamos. E aí eu abro o leque, não é só uma questão de igreja, estamos lá no nosso ambiente de trabalho, estamos dentro da nossa casa, com a nossa família, somos ministros, não deixamos o nosso sacerdócio de lado. Existe um sacerdócio para a sua vida que não fala somente do exercício de atividade dentro da igreja, mas você continua sendo sacerdote no teu lar, no teu trabalho. Será que você entende isso? E aí a questão é, por que muitas vezes as coisas não estão dando tão certo? Por que muitas vezes eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu deveria fazer? Porque, em primeiro lugar, eu preciso gastar tempo com Deus. Para conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer de uma maneira produtiva, assertiva. Eu gosto muito do texto, vou dando uma introduzida na mensagem aqui com vocês, e essa mensagem, para ser bem sincero com vocês, é algo que Deus tem falado ao meu coração, faz muito sentido para a minha vida. E eu vou compartilhando com vocês aqui, pode ser? Amém? Pode ser, gente? Vou compartilhando com vocês, porque faz muito sentido. E eu creio que faz mais sentido colocar em prática essa mensagem. Então, eu preciso desenvolver um tempo com o Senhor, gastar tempo com o Senhor, mas eu também preciso desenvolver, gastar tempo com homens. Porque homens vão afiar a nossa vida. Ou as nossas vidas. Eu não sei se você tem um amigo que te afia, uma amiga que te afia, sabe? Porque eu preciso de tempo com Deus para realizar coisas nessa terra, mas eu também preciso de tempo com homens. Olha o que Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 10 vai dizer. Se estiver sem corte o ferro, em uma outra tradução, se estiver sem corte o machado, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, então eu preciso ser afiado. Um machado não se afia sozinho, ele não tem capacidade, e agora eu preciso me afiar, estou sem corte. Alguém afia o machado, então nós precisamos de pessoas que nos ajudem, vão nos ajudar na questão que envolve as nossas vidas, o nosso cotidiano e o nosso ministério também. Então, quem tem afiado a sua vida nessa terra? Quem é o teu amigo? Quem é a tua amiga? Geralmente quem afia, sabe, é aquela pessoa que muitas vezes fala para você assim, se eu não falar para você, ninguém fala. E aí alguém já pensou na mulher, outra pessoa pensou no marido, sabe? Eu tenho coragem de falar para você, ninguém vai ter coragem. Um amigo que você chega para contar uma história e você está com uma convicção muito grande que você tem que trocar de carro. E aí você tem um carro muito econômico, lá um carro 1.0, e você decide comprar um Opala. Porque você quer economizar uma grana. E aí você tem uma convicção enorme, não, vou comprar um Opala, já fiz as contas, né? Vamos pensar no Opala, sabe, no contexto de antigamente, porque hoje em dia um Opala é caro, né, cara? Mas vamos pensar antigamente. Não, já fiz as contas, é mais barato. Vou vender meu carro 1.0, vou economizar com combustível, vou meter um Opala mesmo, tô nem aí, vou meter aquele sonzão da Pioneer. Quem é do tempo que som da Pioneer fazia muito sentido no carro? Olha lá, sabe? Tem que ser Pioneer, né? Aí tu parava para conversar com os colegas, e falava assim, não, meti um som da Pioneer, alto-falante da Pioneer, módulo da Pioneer, é tudo Pioneer. Tirava o nome do carro da traseira e colocava Pioneer, eu tenho um Pioneer. E aí você está com uma convicção muito grande que você tem que trocar o teu carro 1.0 em um Opala 6 caneco. E aí você vai compartilhar isso com um amigo que está te afiando, sabe? Aí você cola com o amigo, então, cara, já fiz as contas, fiz a matemática, vai dar tudo certo. O amigo olha para você e fala assim, mano do céu, que viagem é essa, velho?
E aí frustra o teu planejamento, frustra o teu projeto. Amigos que nos afiam, muitas vezes vai frustrar os nossos sonhos, cara. Aí você está com uma convicção terrível que você precisa mudar de emprego porque não dá mais. Não aguento mais o meu chefe, brother. Não aguento mais a chefia, brother. Você não está ligado, o cara me humilha. E aí você vai para esse amigo que está te afiando e ele fala assim, mano do céu, é sério? E você vai trabalhar onde? E o teu filho? Como é que você vai providenciar leite para ele? É sério que você vai sair assim? Aí frustra, sabe? O amigo verdadeiro, ele vai afiar, porque muitas vezes a gente carrega um orgulho, carrega uma soberba, carrega uma convicção que não é uma convicção celestial. Então nós precisamos submeter aquilo que nós estamos vivendo para amigos verdadeiros. Na semana retrasada eu passei um problema muito grande assim com meu filho, o Ian Joshua, 6 anos, autista, nível 1 de suporte. E aí ele teve um problema na escola e eu fiquei muito nervoso com o problema que ele teve na escola. E aí, sabe aquela justiça própria? Ah, mano, eu vou lá. Aí envolveu o diretor, o professor, falei, eu vou lá. Meu filho, eu vou lá. A Aline olhou para mim, não, deixa que eu falo. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, mulher, deixa comigo. E aí, cara, eu pensei assim, eu acho que eu não estou muito afiado para esse rolê não, deixa eu pensar com mais calma. Aí eu abri o meu coração para o Wayne. Estávamos indo para BH e comecei a contar o rolê para o Wayne e tal. E o Wayne é o seguinte, o Wayne tem um temperamento muito parecido com o meu. E aí quando eu contei do rolê para ele, ele falou, Rafa, isso não pode não, Rafa, isso aí tá errado, cara. Eu não treinei isso, Wayne, tá ligado? E o Wayne é tipo assim, se pá, se precisar, a gente vai lá junto. Aí eu falei, não vai dar certo esse rolê, velho. Aí parei com o Gustavão. Homem centrado. Sabedoria na ponta da língua. Sabe? Eu cheio de justiça própria. Vivi uma semana, pra você ter ideia, tá ligado? Eu tava na natação para relaxar, fui pra natação para relaxar, tô lá nadando. Aí começou a nadar no dia, na minha turma, um cara que era da equipe de natação profissional de Pinda. Quando eu vi o cara, eu falei, não, aqui não, mano. Não, eu que nado aqui, brother, você não tá ligado. Aí já baixa aquele satanás te impulsionando para competitividade. Aí eu, não, mano, vambora. Aí a professora, 10 do crawl, bora, rápido, ritmo acelerado, bora. E aí tu nada assim, né, tu dá uma abraçada aqui, tu já olha para ver se o cara tá do teu lado. Aí o cara começa a distanciar um pouco, aí tu, não vai não. Aqui não. Parei nesse primeiro rolê dos 10 do crawl, sabe? Parei na borda da piscina, assim, para receber o próximo, né? Borboleta, peito, costa, enfim, parei, assim. No dia que eu parei, cara, tem 2 professores aqui, velho. Tonto. Aí a professora, Rafael, tá tudo bem? Só o frio mesmo. Tá frio hoje, né, professora? Tá estranho mesmo. Sabe aquela coisa humana? E aí eu, cheio de justiça própria, queria ir lá na escola do meu filho, arrumar uma briga, cara, falar com o diretor, falar com a professora, aí colei com o Gustavo, e aí, Gustavo, tu não sabe qual é o rolê, meu irmão. Você vai concordar comigo? Sabe quando tu quer que alguém concorde contigo? Você vai contar um rolê para alguém, muitas vezes você quer que a pessoa concorde com você não quer que a pessoa discorde. E aí você capricha na história, você não está ligado, Gustavo, Ian, 6 anos, autista, nível 1 de suporte, Gustavo. Não pode ser assim o rolê. Aí contei para ele, expliquei a situação, ele olha para mim e fala assim, então, Rafa, eu acho que você deveria ir na Secretaria de Educação. Aí eu, não, Gustavo, eu quero ir lá brigar, mano. Então não vai rolar uma briga. Vai na Secretaria de Educação e quer saber? Resolveu tudo na santa paz do Cordeiro de Deus. Sentei com um amigo me afiou. Então qual é o nosso problema muitas vezes? Nós não estamos afiados. Precisamos andar com o Senhor, gastar tempo com o Senhor no nosso particular, no nosso quartinho, mas nós também precisamos de tempo com homens. Quem está afiando você para essa vida? Quem está afiando você para esse ministério? Quem está afiando você
porque um machado, uma ferramenta, e você é uma ferramenta de Deus nessa terra, não tem como você se afiar sozinho, alguém precisa te ajudar, sabe, a afiar o corte para que você tenha um corte preciso. Execute aquilo que tem para executar nessa terra com qualidade produtiva. Uma vez eu sentei com o meu pastor, cara, e aí eu falei para ele assim, cara, eu estou numa maior crise, está mó difícil, dificuldade financeira, e assim, cara, você não sabe. Contei um monte de mazela para ele. Ele olhou para minha cara e deu um sorriso. Não, ele não estava tossindo na época. Ele só falou assim para mim, engraçado, né, Rafa? Quando a gente prega e não vive aquilo que a gente prega. Só. Será que Jesus saiu do barco, Rafa? A gente precisa dessa exposição para entender o que temos para fazer e como vamos fazer nessa terra. Deus, Ele chama filhos para a sua grande obra. Eu não sei qual é a condição de vida, a tua condição de vida, a tua situação hoje, mas eu creio em um discernimento do Espírito para falarmos um pouco a respeito de adoração, e isso tem uma conexão com a simplicidade da palavra, a prática da palavra, porque muitas vezes nós queremos adorar, mas nós colocamos algumas condições para a adoração. Se não for do meu jeito, se não for da minha forma, se não for da forma que eu acredito, aí eu não adoro. Se a minha vida não estiver legal, eu não adoro. Se tudo não estiver bem na minha vida, eu não adoro. A Janete fez o ofertório, nossa pastora fez o ofertório no período da manhã e ela citou Abacuque. E eu meditava em Abacuque também, eu fiquei na dúvida entre ministrar a respeito de Abacuque ou falar a respeito da mulher samaritana, e nós vamos falar um pouco a respeito da mulher samaritana nessa noite. Mas tanto Abacuque como a mulher samaritana, eles são adoradores. Pelo menos a mulher samaritana, ela se torna uma adoradora. Mas Abacuque, quando você cita aquele versículo que é muito conhecido, você entende um camarada que é adorador. Quem já ouviu? Ainda que a figueira não floresça. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. O cenário que ele pinta é um cenário de destruição, tudo horrível ao seu redor, não tem fruto, não tem folha que aponta que vai ter fruto, os animais morreram no campo. Mas aí a Bíblia vai dizer, a respeito de Abacuque, ele em primeira pessoa declarando, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que eu aprendo aqui? Adoração não tem a ver com as circunstâncias que estão ao meu redor, adoração tem a ver com a revelação que eu tenho a respeito da pessoa de Deus. Então eu não posso ter uma adoração condicional, se está tudo bem eu adoro, se não está tudo bem eu não adoro. Não, eu adoro em todo o tempo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi o teu mês, eu não sei como tem sido o teu ano, mas eu posso te garantir, o Senhor continua sendo bom, digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda honra, a Ele glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos, e independente da minha vida e das minhas circunstâncias, eu estou aqui para adorar. E eu não posso ficar na dependência do ministério de louvor para adorar. Não, eu adoro porque eu sei quem Ele é e eu sei que o meu Redentor vive para todos sempre. Como declarou Jó, no momento certo Ele se levanta pela minha vida. Então eu adoro, eu glorifico a todo momento. Agora eu preciso ser um filho que conhece o Pai. Porque senão a minha adoração vai ser uma adoração dificultosa. Paulo ele traz um contexto muito semelhante ao contexto de Abacuque.
E aí você pode se perguntar assim, não, mas como que Abacuque conseguiu declarar dessa forma? Por que Abacuque conseguiu declarar assim, Rafael? O versículo de número 16 de Abacuque 3, nós lemos aqui o 17 e o 18, mas o 16, Abacuque vai dizer assim, ouvindo eu, o meu ventre se comove. O que ele está dizendo? Ouvindo o Senhor, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, em silêncio, pois, aguardarei o dia que há de vir sobre o povo. O que Abacuque está dizendo? Eu tremo diante da palavra do Senhor. Os meus lábios tremem diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como se Abacuque estivesse dizendo, ela me posiciona para a vida. É a palavra do Senhor, não é o pensamento do homem, não é o pensamento do pregador. É a palavra do Senhor que nos posiciona para a vida. E aí ele tem noção da podridão que é a existência dele. Mas mesmo assim ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tem motivos para adorar, mas quem disse que você tem que ter motivos, artifícios humanos para adorar? Você tem Deus aqui nesse ambiente, e você pode adorar, e você pode erguer as suas mãos. Nós vivemos muito pensando que quando o dia bom chegar, não, a gente tem que adorar no dia mau também. A gente tem que adorar em todo o tempo. Interessante que Paulo ele traz uma reflexão muito semelhante no livro de Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, então nós teremos aflições nesses dias, meus amigos. Teremos aflições nessa vida, meus amigos. Vai ser difícil muitas vezes, teremos aflições, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, aí ele segue dizendo, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sofremos, somos perseguidos, somos criticados, mas existe uma glória que carregamos, e essa glória ela vai ser manifesta nessa terra, nessa geração. Você carrega uma porção de Deus, e essa porção ela precisa ser manifestada nessa terra. Deus ele compartilhou uma porção com você, e essa porção ela vai vir à tona no momento certo. E o que o Paulo está dizendo aqui nesse momento é que não vai ter como comparar com aqueles dias ruins que você viveu. Então qual que é a sacada do inimigo muitas vezes? Que você não manifeste a glória de Deus, mas nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. O inimigo quer que você fique contando as suas mazelas por aí, encontre alguma pessoa e diga como tem sido difícil. Não, a partir dessa noite nós precisamos entender, Deus continua sendo bom independente das circunstâncias que estamos vivendo. Precisamos revelar a glória de Deus, revelar a presença de Deus. Eu não tenho o alcance que você tem, eu não entro nos ambientes que você entra. E o que Paulo está dizendo é que nós vamos revelar a glória de Deus. Eu não posso esperar o culto de domingo para... caramba, que revelação, que glória de Deus. Não, eu preciso revelar essa glória também. Essa glória está dentro de você, meu amigo. Essa glória está dentro de você, minha amiga. E quer saber qual é a responsabilidade que temos nesses dias? Paulo segue dizendo no versículo de número 19, que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem alguém nessa terra aguardando a manifestação da glória de Deus através da sua vida. Não é somente através da vida do Rafael. A Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Está na hora de revelar essa glória que você carrega. Amém, meus amigos?
Está na hora de colocar para fora esse fogo que está queimando aí dentro, sabe? Está na hora de parar de olhar para as circunstâncias que você está vivendo e manifestar a presença de Deus, cara. Colocar a nossa vida de lado para revelar a glória de Deus. Colocar os nossos ideais de lado para manifestar a palavra de Deus, a vontade de Deus para essa geração. Essa geração não pode perecer porque você faz parte dessa geração. E essa geração, a criação, aguarda a manifestação da glória. Você precisa entender isso nessa noite. Que você foi chamado por Deus para revelar essa glória, como um adorador, como alguém que está entendendo o seu ministério, que está lá no quartinho, como alguém que está entendendo o seu ministério, a sua vida, e sabe que precisa ser afiado. Agora, entenda uma coisa, quando João, ele diz no seu livro, no capítulo de número 4, versículo de número 4, que era necessário passar por Samaria, ele está falando a respeito de Jesus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quando você estuda a palavra necessário, e talvez essa mensagem, sabe, essas dicas que o Senhor tem colocado no meu coração, para o meu dia a dia, não somente para ser um ouvinte, o Senhor está falando, não, mas para praticar aquilo que o Senhor está falando. Eu me fiz uma pergunta, será que eu estou fazendo realmente o que é necessário? E eu acho que cabe essa reflexão, será que nós estamos fazendo aquilo que realmente é necessário nesses dias? Ou nós só estamos fazendo, nós só estamos andando? Quando você vai no contexto, na raiz etimológica dessa palavra, necessário, no hebraico, pode ser traduzida como aquilo que não se pode prescindir, ou o que não pode deixar de se fazer. Então, era necessário, Jesus ele não tinha uma outra opção nesse momento. E João está dizendo que era necessário passar por Samaria. Jesus sabia o que ele tinha para fazer. Será que nós sabemos o que temos para fazer nesses dias? Ou nós estamos vivendo de acordo com a profecia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou nós temos uma mentalidade onde nós estamos buscando o Senhor e contemplando uma revelação do que temos para fazer nesses dias? Ou está difícil de entender o que temos para fazer nesses dias? Então talvez você precise encontrar aquele amigo, aquela amiga que tenha ajudado você a ser afiado nesses dias. Eu não posso estar vivendo de uma forma independente. Jesus, ele passa por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Não existia uma outra possibilidade, não existia outra coisa para ser feita nesse momento. E aí eu me pergunto, será que eu tenho feito realmente aquilo que é necessário? Será que eu tenho sentado com as pessoas que realmente eu preciso sentar? Será que eu tenho falado da forma que eu deveria falar? Isso, na minha cabeça, faz muito sentido, porque muitas vezes nós pregamos o Evangelho, nós conversamos com pessoas na mesa e falamos algumas coisas, mas será que o que estamos falando realmente tem necessidade? Ou nós queremos apenas demonstrar alguma coisa? Então eu preciso aprender com Jesus, eu preciso fazer aquilo que é necessário. E agora Jesus, ele vai passar por Samaria para pregar numa igreja? Para pregar num galpão? Não, para pregar para uma pessoa. Às vezes quando nós não enxergamos a igreja lotada, nós pensamos assim, cara, está estranho. Por que pensamos dessa forma? Jesus ele vai passar por Samaria para fornecer um dos maiores ensinamentos da Bíblia Sagrada. Ele vai explicar para uma mulher a respeito de adoração. Ele vai atingir uma mulher em Samaria. Ele é convicto, assertivo no seu posicionamento. Eu preciso encontrar essa mulher. E era uma mulher perfeita? Não, não era uma mulher perfeita. E nós pensamos muitas vezes que a obra de Deus, a importância da obra de Deus, ela é manifesta somente no coletivo. E às vezes a gente despreza o indivíduo, porque nós pensamos assim, não tem muita razão para falar para ele ou para ela.
Olha o que Jesus está dizendo, está fazendo agora. Era necessário passar em um determinado lugar para falar somente com uma pessoa, líder de GC. Você que discipula alguém, você que é voz na vida de alguém, quem disse que isso não tem valor? Quem disse que a obra de Deus só é feita com o microfone na mão? Jesus ele vai encontrar uma mulher e através dessa mulher ele vai atingir uma cidade. Então quando Jesus ele me encontra e te encontra, ele vai fazer em você, mas ele também quer fazer através de você. Ele vai atingir a sua vida, ele vai atingir a sua casa, mas ele quer atingir uma cidade através da sua vida. Ele quer atingir uma geração através da sua vida. Ele derrama em você, ele trabalha em você e te manda de volta para a escola, naquele ambiente muitas vezes pecaminoso, para que você revele a glória de Deus. Para que você volte para o ambiente de trabalho, onde as pessoas costumam falar muitos palavrões. Elas falam a respeito de adultério, mas você volta para lá cheio da presença de Deus, para revelar, manifestar essa glória, essa presença. Então Deus ele faz em você, mas ele também faz através de você. Então Jesus ele está passando por Samaria, era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade ou da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Você sabe que, no contexto histórico, na tradição, a fonte de Jacó, o poço de Jacó, ele tem uma importância muito grande. Aponta para um momento na história do povo de Deus muito importante. Então eu acredito que todas as pessoas que vão até essa fonte, todas talvez não, mas a grande maioria, entendem a respeito da importância desse lugar. É a fonte de Jacó, cara. Aponta para uma paternidade, aponta para um patriarca, cara. Pô, eu vou tomar água na fonte de Jacó, cara. Que coisa maravilhosa. Tradicionalmente falando, talvez fosse algo a ser celebrado. Cara, eu tomo água lá na fonte de Jacó. Fazia muito sentido. E Jesus ele para exatamente nesse lugar. E eu creio que a Bíblia não deixa nada para que a gente pense, não, é só passar por esse texto que não tem nada a ver. Eu creio que a Bíblia, ela não é só um livro simbólico, não, ele é um livro de revelações. Nada está aqui por acaso, existe uma lição. Jesus ele para exatamente na fonte de Jacó. Ele para em um ambiente que fazia total sentido para o povo judeu da época, e até os samaritanos conheciam esse ambiente. Ele para nesse lugar, onde houve muita atividade, onde existe muito testemunho, onde existe muita conversa, sabe? Exatamente nesse lugar, porque esse lugar aponta para o passado, aponta para coisas que aconteceram. Esse lugar é o lugar que muitas vezes nós estamos sentados sobre a fonte de Jacó, pensando em coisas que já aconteceram, que já passaram na nossa vida, pensando em como foi o nosso antigo ministério. Ah, lá foi muito legal, era da hora. Pensando em como foi a nossa vida lá no passado. E a gente para com um colega e conta essa história. Lembra daquele dia? Lembra daquele fulano? Lembra daquele rolê? Eu acredito que a fonte de Jacó, por mais espiritual que parecesse, também fornecia um contexto muito antigo para que as pessoas ficassem presas de alguma forma no passado. E quantas vezes nós estamos presos ao passado e não estamos entendendo que nós estamos diante do novo de Deus nesses dias. Presos a histórias do passado, presos à forma do passado, ao formato do passado. E Jesus está estabelecendo algo novo e eu não estou entendendo porque eu ainda estou preso na fonte de Jacó. Eu ainda celebro algumas coisas do passado. Eu tenho total respeito com a igreja que antecedeu a nossa igreja,
que talvez até hoje ainda tem uma movimentação, tem um alcance. Mas percebe que Jesus ele tem feito algo novo através da igreja. E muitas vezes esse novo de Deus, ele vai escandalizar a minha mente, ele vai escandalizar os meus pensamentos. Em algum momento eu tenho certeza que o novo de Deus te ofendeu. Em detrimento à igreja antiga, em detrimento à fonte de Jacó, eu tenho certeza que em algum momento o novo te ofendeu. Quer ver uma ofensa que foi presente na vida de muitas pessoas? Onde vai parar a igreja? Agora até parede preta tem. Quem pensou já a respeito disso, ou no mínimo ouviu alguém falando a respeito disso? Igreja de parede preta, por favor. Mas quem disse ou onde está escrito que a igreja tinha que ter parede branca? E aí Jesus ele senta na fonte de Jacó e ele vai propor algo novo. Agora o problema é que eu não posso ficar preso no velho, eu não posso ficar preso no passado. Tinha um formato, eu gostava muito de levar playback para a igreja. Eu não. Eu estou falando como se fosse você. Eu não levava. Mas eu me converti em uma igreja, com todo respeito às igrejas que ainda se movimentam dessa forma. Eu me converti numa igreja que não deu tempo de esperar a palavra. Eu me converti, sabe, no momento da oportunidade. Eu acho que estava na 24ª oportunidade. Aí eu falei, eu quero aceitar Jesus. Depois da 30ª que veio a pregação. E Deus me alcançou lá, cara. Eu honro isso. Eu não posso desonrar o formato que abençoou a minha vida, líderes que abençoaram a minha vida, até no erro, de alguma forma abençoaram a minha vida. No mínimo eu sei que eu não devo fazer dessa forma. Mas aí de alguma forma eu estou linkado com o passado, eu estou preso ao passado, mas Jesus está disposto a trazer algo novo para a minha vida. E aí eu preciso honrar a fonte de Jacó, entender o que Deus fez no passado, entender o que Deus fez com a minha vida, mas avançar para o novo. Está dando para entender? Diz amém. Eu já congreguei em igreja que na hora do louvor, Isaac, na hora do louvor rolando, cara. Louvor rolando, eu vou falar mais uma vez, o louvor rolando, o camarada saca um pandeiro das costas, velho, de uma mochila. E começa, tac-ticatá. E geralmente a galera até girava no manto e abandonava a banda que estava no altar, velho. Existiam alguns excessos, mas existia uma pureza também. Mas eu preciso entender que existe um formato para esses dias. E o novo de Deus muitas vezes vai ofender o que eu penso, vai ofender o que eu acredito. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali, para trazer um ensinamento, para trazer algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele vai ofender as nossas mentes. Deus ele vai ofender muitas vezes as nossas crenças e valores, doutrinas humanas que carregamos, porque Ele quer derramar o novo. E quando o novo é derramado, existe uma ofensa para o velho. Existe uma ofensa para o velho e existe uma ofensa para o odre que vai receber o novo. Então eu vou ser ofendido, como o Ellison já pregou a respeito disso, mas para receber o novo de Deus, ofendido, para ser expandido e receber do novo de Deus, do vinho novo, do óleo fresco, do pão quente de Deus, sabe? Eu quero maná, eu estoquei maná na minha casa. O maná é diário, todos os dias Deus tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. O problema é que eu estou estocando maná, eu estoquei um maná do passado e eu penso, não, isso aqui faz sentido, e esse maná já está cheio de bolor, e Deus está proporcionando algo novo para você nesses dias, e você não está pegando o novo de Deus. Deixa eu te dizer, pegue o novo de Deus, meu amigo, pegue o novo de Deus, minha amiga. Foi tudo muito legal o que você viveu lá atrás, foi tudo muito legal o que você viveu em outros ministérios, honre isso, mas entenda, Jesus está sentado na fonte para trazer algo novo para a minha vida e para a tua vida. Eu quero viver esse novo. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Isso aqui é muito profundo. Porque eu tenho convicção que Jesus sabia quem era a samaritana, aquela mulher de Samaria.
depois você vai entender o diálogo mais à frente. Alguém vai dizer que ela estava no 5º marido, uma outra pessoa vai dizer que ela já estava no 6º marido. Tem uma outra linha que diz que ela não tinha maridos, ela servia a deuses estranhos. Aqui moram as maiores heresias da Bíblia, Wellison. Mas a questão principal é que é uma mulher pecadora, e Jesus vai ao encontro dessa mulher pecadora. E não era pecadinho não era uma história mais ou menos não, era uma história feia, uma história ruim. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. E aí eu não sei qual que é a tua história. Eu não sei qual é o teu passado. Eu não sei se você já teve envolvimento com droga, com bebida, com prostituição, com adultério, com mentira, com contrabando, com tráfico de drogas. Eu não sei. Eu sei que Jesus foi ao teu encontro. Eu sei que Jesus foi ao meu encontro. Eu sei do meu passado, eu sei que Ele foi ao meu encontro. E é interessante que esse encontro, esse convite, muitas vezes é no pior momento das nossas vidas. Sabe, naquele momento que você sabe, eu não presto para nada, nesse momento Jesus se apresenta e diz assim: você é meu filho, você é minha filha. Eu ainda tenho uma boa obra contigo. Sabe, Jesus vai ao encontro dessa samaritana, dessa mulher, de uma maneira pecaminosa. Talvez o pior momento da vida dessa mulher. E a questão é que quando Jesus ele diz assim: dá-me de beber, muitas vezes eu não vou conseguir entender o convite de Jesus para essa mulher. O dá-me de beber de Jesus é um convite para o serviço. Você quer me servir? Jesus está te chamando para o serviço nessa noite. E Ele sabe que você não é bom. Ele sabe que eu não sou bom. Ele conhece o meu passado. Ele sabe que eu já fui envolvido com mentira, com prostituição, com adultério, com bebida, com droga, com violência, enfim, com um monte de coisa ruim. Mas em um determinado momento da minha vida Ele chegou e falou assim: Rafael, você quer me servir? Ele sabe do teu passado, Ele sabe da tua história, Ele sabe dos teus erros e das suas falhas, mas nessa noite eu creio que Ele se apresenta para você dizendo assim: quer me servir? Você quer fazer parte desse time, você quer fazer parte dessa igreja, você quer fazer parte dessa família espiritual, você quer ser testemunha daquilo que eu tenho para realizar nesses dias, você quer me servir? E eu acho que cai numa oração respondida de uma forma perigosa, como o Brunão disse na semana passada. Simples, porém objetiva. Não pense no Rafael, pense em Jesus fazendo essa pergunta para você: você quer me servir? Dá-me de beber, mulher, você quer me servir? Imagina que Jesus está perguntando isso para você nessa noite. Qual seria a tua resposta? Qual seria a tua resposta? Pode responder. Eis-me aqui. Alguém vai dizer sim. Um outro no coração: eu quero, Senhor. A questão é que Deus está lendo a nossa resposta nessa noite, a nossa disposição em servir. Dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber? Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, ou seja, Jesus ele está quebrando um protocolo nesse momento, protocolo humano. Jesus está fazendo algo fora do protocolo nesse momento. A Bíblia vai dizer que judeus não se comunicavam com os samaritanos, e aí, pasmem, piora a situação porque é um homem falando com uma mulher. Jesus ele sempre vai quebrar alguns protocolos que nós imaginamos que são protocolos celestiais, mas são protocolos humanos. E eu preciso entender que Jesus ele não trabalha dentro da minha caixinha. Eu não posso colocar Jesus dentro de uma caixa. Não, Ele vai fazer dessa forma, Ele vai fazer dessa maneira. Eu sei como Ele vai fazer. Não, muitas vezes nós não sabemos o que Ele vai fazer. Nós precisamos crer que Ele vai fazer. Mas muitas vezes nós não sabemos como Ele vai fazer. Mas eu creio que Ele vai fazer. E muitas vezes Ele vai quebrar um protocolo.
E muitas vezes ele vai fazer diferente, sabe, eu penso de uma forma, e Jesus vem e faz de outra forma. Como, pois, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Cara, Jesus não tem problema denominacional, não. Quem tem problema denominacional são homens. Jesus, ele não tem esse problema. Jesus, ele não escolheu um clã. Jesus fundou uma igreja. Somos uma família espiritual, poema, obras-primas. Amém, meus amigos? Somos uma baita de uma família espiritual. Tá cheio de gente estranha aqui. Não olha para mim não, só eu não. Tem um do teu lado aí também. Fazemos parte dessa família espiritual, servimos nessa casa. Jesus fundou uma igreja, meu amigo. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Uma igreja que está fundamentada naquilo que Jesus disse. Uma família espiritual que você pode confiar, que você pode trazer a sua família e ficar tranquilo. Porque existem homens e mulheres tementes ao Senhor nesses dias, querendo fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que seja feito. Jesus, ele não tem problema com denominação, somos nós que muitas vezes temos problemas com denominações. E Jesus, ele sempre vai trabalhar fora do protocolo que nós imaginamos. Ele vai ofender o nosso protocolo. Ele vai ofender porque ele tem uma forma diferente para trabalhar. Jesus respondendo disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Estamos aqui dispostos a servir ao Senhor. Amém, meus amigos? A liderança dessa casa é uma liderança extremamente voluntária. Temos aprendido com a nossa liderança, estamos aqui para fazer exatamente o que precisa ser feito. Ponto. Estamos aqui para fazer o que precisamos ser, o que precisa ser feito. Uma igreja, uma liderança voluntária, uma igreja que está disposta a servir, uma liderança que está disposta a servir. Eu creio em sua totalidade, essa igreja nessa noite, uma igreja disposta a servir ao Senhor. Amém, meus amigos? Uma igreja extremamente disposta a servir o Senhor. Mas entenda uma coisa, você nunca mais vai ter para o Senhor do que o Senhor tem para você. Você vem, entrega, oferece ao Senhor, mas o Senhor sempre oferece mais, sempre entrega mais. Eu entrego uma parte, Deus entrega tudo. Eu entrego uma porção, Deus entrega tudo. Eu nunca vou ter mais para o Senhor. O Senhor sempre vai ter mais para me entregar. E nesse momento ele está dizendo assim: mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você que pediria água. Então é o nosso Deus dizendo assim: eu estou te chamando para servir, mas eu quero continuar te servindo também. Agora entenda uma coisa, eu tenho um novo para você. Eu não vou falar desse ambiente, dessa água, desse poço de Jacó. Eu tenho uma água viva para entregar para você. Eu tenho uma bebida para entregar para você, que vai trazer total sentido para a sua vida. Alguns estão sendo limpos por essa bebida, por essa palavra, a palavra pregada. É essa bebida, é essa comida que traz sentido para as nossas vidas nessa terra, meus amigos. E o Senhor, ele sempre está disposto a entregar mais. Você crê nisso? O Senhor sempre está disposto a entregar mais. Se você soubesse quem está falando contigo, você também pediria. Jesus está diante do poço dizendo assim: eu quero entregar um novo para você, mulher, você quer? Alguém quer o novo de Deus? Alguém quer o novo de Deus, meu amigo? Eu quero esse novo de Deus diariamente na minha vida. O novo de Deus diariamente. E agora entenda uma coisa. A gente já está indo para o final. Jesus, ele vai ensinar para essa mulher uma das maiores lições a respeito de adoração. Em consequência disso, fica uma lição para a gente também. Se o Ministério de Adoração, o Ministério de Louvor quiser subir aqui, pode ficar à vontade. Você ainda está feliz? Em João 4, no versículo de número 19.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. E eu acredito que ela está declarando dessa forma porque Jesus falou a respeito da vida dela como um todo. Vejo que é profeta. Então essa afirmação, na verdade, também é um questionamento. No versículo de número 20, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo assim, ó, não se apegue a um ambiente geográfico de adoração. Não se apegue simplesmente a um ambiente público de adoração. O judeu acreditava que era Jerusalém, os samaritanos acreditavam que era monte. E aí Jesus vem para ofender ambos. Nem Jerusalém, nem monte. Vai mudar tudo agora, mulher. O novo de Deus está diante de você, vai mudar tudo agora. A questão é, não se prenda a um ambiente geográfico. O nosso problema é que muitas vezes ainda estamos presos a um ambiente geográfico. Definimos adoração através de um culto público. É momento de adorar o Senhor, porque eu vou no lugar de adoração. É muito importante adorar nesse lugar. É muito importante buscar o Senhor nesse lugar. Mas eu não posso definir adoração no culto dentro de um galpão em um determinado endereço. Eu preciso congregar, eu não sou igreja sozinho dentro da minha casa. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, diz que a gente não pode deixar de congregar. Eu preciso desse ambiente. Esse ambiente é muito bom, concorda comigo? É muito bom estar com essa pessoa aí do teu lado nesse ambiente, não é legal? Às vezes você chora, às vezes é ele que chora, é ela que chora. Às vezes você é confrontado, às vezes você olha para o lado, hoje tu foi confrontado, hein? É muito bom esse ambiente público, esse culto público, mas eu preciso entender que Jesus ele não está preso à esfera geográfica. E nesse momento o que Jesus está dizendo é, nem em Jerusalém e nem neste monte. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E nesse momento que ele está dizendo assim, a salvação vem dos judeus, ele está falando a respeito de si próprio. A salvação, o Salvador vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós conhecemos, o céu conhece. Por que muitas vezes falta adoração na minha vida? Porque o meu nível de revelação em relação à pessoa de Deus ainda é um nível de revelação pequeno. Eu preciso de uma revelação maior a respeito do Senhor. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então muitas vezes vai ser difícil vir para esse ambiente. Às vezes a banda não trouxe um louvor que você está acostumado a adorar, e aí você fica um pouco fechado aí no teu lugar. Porque você pensa que muitas vezes é esse ambiente aqui de cima que tem que proporcionar adoração para você conseguir de uma forma coletiva adorar também ao Senhor. Mas eu preciso entender que a adoração muitas vezes aponta, ou na maioria das vezes vai apontar para uma situação individual. O indivíduo precisa adorar o seu Criador. A criatura adora o seu Criador. E ao ponto que a criatura adora o seu Criador, ela se torna mais parecida com o seu Criador. E ao ponto que eu adoro mais ao Senhor, mais eu vou conhecendo do Senhor. Então eu não posso ficar preso a um ambiente público simplesmente para adorar. Jesus ele não está apontando para uma esfera geográfica. Não, vocês não estão entendendo. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós estão adorando o que vocês não estão sabendo. Então vocês precisam saber o que vocês adoram. Nós não adoramos a uma igreja, nós não adoramos a uma banda, nós não adoramos homens, nós não adoramos uma liderança, nós adoramos ao Senhor, a Ele honra e glória para todos sempre. Nós estamos aqui convictos, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui para adorar. Mas muitas vezes você vai olhar para o teu lado e o teu vizinho não está adorando, mas você entendeu, eu estou aqui para adorar.
E a minha adoração não é condicional à adoração do meu vizinho da direita ou da esquerda. Eu entendi, eu estou nesse lugar para adorar. Mas não é simplesmente o lugar, é o lugar. Aqui é o lugar da verdadeira adoração. Entende que não é o endereço que você conhece através de um CEP. É esse endereço aí que está do teu lado, é você, meu amigo, que Deus chama para adorar. Você é o ambiente, você é o objeto, sabe? Falando de uma forma humana, conjecturando, é você que está aqui nesse lugar para adorar a presença daquele que vive e reina para todos sempre. Vós adorais o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ei, nós adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Nós adoramos a Jesus porque Ele nos perdoou. Não podemos simplesmente pensar assim, não, Ele precisa fazer mais alguma coisa para que eu o adore. A gente muitas vezes está esperando acontecer mais alguma coisa para adorar. Eu adoro independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, meu amigo. No mundo tereis aflições, meus amigos. Mas a glória que vai ser revelada através de você não vai ser para se comparar com as aflições que nós passamos nesse mundo. Estamos aqui sim para adorar a Jesus que nos perdoou, para adorar a Jesus que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal do pecado. Aí você olha para a sua vida, ainda não está tudo legal, ainda não está perfeito. Você olha para a sua casa, ainda não está tudo legal, financeiramente falando não está legal. Ainda não se abriu uma porta de emprego para a minha vida. Eu ainda não fui promovido. Eu estou no 0 a 0 em casa. Eu estou com dívida em casa. A tua adoração precisa ser incondicional. Não importa o momento da tua vida. O teu Redentor vive, você precisa adorar. Ah, mas a banda não cantou aquele louvor. Ei, eu não estou preocupado com o louvor que a banda vai cantar. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite e é Ele que eu vou adorar. É para Ele que eu vou gritar, é para Ele que eu vou erguer as minhas mãos. Ainda que o momento não seja bom, eu vou adorar ao Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu vou adorar o Senhor. Ei, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde tem adoração para o Senhor aqui nessa noite, cara? É em espírito, é em verdade. Sabe aquela verdade que você sabe que você não é bom, que você erra, que você falha, mas mesmo assim em espírito você vai oferecer um sacrifício de louvor. Você vai se prostrar diante daquele que vive e reina incondicionalmente. Vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, meu amigo. Quando a palavra fala a respeito de adoração, a raiz etimológica da palavra também fala a respeito de se prostrar, de se entregar. Então eu não posso definir como você vai adorar. Você adora cantando, você adora dobrando teu joelho, você adora levantando as suas mãos, você adora virando no manto, sabe? Girando no manto. Tem problema não, se você quiser girar no manto aqui também, a Poema não está muito preocupada com isso não, tá? A gente quer gerar um entendimento para que você entenda que existe um ambiente de adoração para a sua vida, onde você vai se tornando cada vez mais íntimo do Pai. E a cada vez que você se torna mais íntimo, você se torna mais ridículo para os homens. Pensa Davi, rei, adorando, no meio do seu povo, dançando como um qualquer. Até a mulher não entendeu Davi, mas Davi entendia quem era Deus. Ele sabia muito bem quem era a mulher dele, mas ele sabia muito melhor quem era o Senhor. Eu vou adorar, pode me criticar, pode me ofender, pode falar que o meu jeito é estranho, pode falar que a minha adoração é uma adoração muito estranha, mas eu estou aqui para adorar porque eu entendi quem é o Senhor. Ah, meu amigo, eu não sei se você vai se prostrar nessa noite, eu não sei se você vai erguer as suas mãos nessa noite, mas eu gostaria que esse momento fosse um momento para que pudéssemos praticar essa mensagem, praticar essa palavra, adorar ao Senhor, porque foi falado por um homem, não, porque esse é o protocolo celestial, porque a Bíblia vai dizer que o Pai procura a tais que assim o adorem.
Então não é para cumprir o protocolo que o Rafael trouxe nessa noite, não, é porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura, meu amigo. E aí, eu quero me qualificar diante do Pai. Ô Pai, eu estou aqui. O Senhor sabe que eu vim para essa igreja nessa noite chorando. O Senhor sabe como foi a minha semana. O Senhor sabe como foi o meu mês. O Senhor sabe que as contas não fecharam. Mas eu estou aqui para adorar o Senhor, Pai. Eu estou aqui para adorar o Senhor, Pai. Eu estou aqui para derramar lágrimas na Tua presença, Pai. Sim. Estamos aqui para adorar, para cumprir um protocolo do céu, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Eu preciso responder às expectativas de Deus nessa noite, a expectativa do céu nessa noite. Eu creio no Senhor olhando para essa igreja, procurando, é o Senhor que está procurando os verdadeiros adoradores. Eu não sei como foi o teu culto até aqui, mas eu sei que você recebeu o entendimento do Senhor que você está aqui para adorar. Não é esse galpão que vai adorar, não é o ar-condicionado, não é a projeção, não são os instrumentos aqui que vão adorar, somos nós que vamos adorar. Eu vou adorar, eu não sei se você vai adorar, mas eu já tenho uma convicção que eu vou adorar. Isso mesmo, levante a tua mão, adore. É isso aí, vai gritando, vai louvando aí no teu lugar, não espera a banda não espera a banda não. Eu vim aqui entregar um culto para o Senhor.